Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de começar a gravar alguma série de vídeos um pouco mais longos. Se você vem me acompanhando, vem assistindo esses vídeos mais curtos que eu tenho postado no Instagram, no Facebook. E hoje eu gostaria de começar com alguns vídeos um pouco mais longos para a gente se aprofundar um pouco mais naquilo que eu tenho falado nos últimos tempos. Eu acho que é importante a gente começar com esse assunto. Na verdade, não começar porque já é um assunto que vem se debatendo há séculos, né, se não milênios, daquilo do quanto a gente está se desviando daquilo que realmente Jesus pregou para nós, daquilo que Jesus realmente deixou para nós como missão. Né? E eu digo, o que é que eu estou dizendo, para quem não assistiu nenhum vídeo dos meus anteriores. Eu tenho dito que a igreja não tem que se envolver com o governo terreno, não tem que se envolver com os assuntos terrenos. E a igreja sim tem que se envolver com aquilo que é santo, com aquilo que é de mais precioso, que é o sangue de Jesus. A gente tem que se envolver no reino eterno, não no reino terreno que um dia vai acabar. Inclusive, conforme o meu entendimento, conforme o entendimento de alguns pensadores, de alguns estudiosos bíblicos, de que Deus ele vai vir para destruir, Jesus irá vir para destruir, como previsto em Daniel, como conta também o livro de Apocalipse. Ele vai vir destruir justamente o governo terreno, porque é um governo que se sobrepõe ao seu governo, né? E por isso eu gostaria de começar a leitura hoje com um dos capítulos que eu entendo como mais importante na Bíblia sobre esse assunto. E eu gostaria de debater isso aqui, né? Se você está começando agora, se você está vendo esse meu vídeo pela primeira vez, como eu sempre digo nos vídeos, fique à vontade para discordar de mim, fique à vontade para discutir comigo esse assunto, né? O que a gente precisa é realmente expor esses assuntos e ver o quanto a igreja às vezes até tem se prostituído com o governo terreno. Eu sei que é um pouco pesado, é um pouco complicado a gente falar isso, mas a gente tem que acordar, a gente tem que ver realmente aquilo que Jesus nos deixou como missão, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente nós como cristãos deveríamos fazer. Tá? Se você não me conhece, eu não tenho formação teológica oficial, digamos assim, nenhuma. Eu fiz vários cursos livres, mas então se você acha que para ser pastor ou para ser qualquer coisa do tipo, para ser alguém com voz ativa precisa ter um curso, então talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você é um cristão que está com o coração aberto para tentar entender, para tentar compreender aquilo que eu vou dizer, porque para muitas pessoas isso pode ser um pouco chocante, mas se você está com o coração aberto, ou pelo menos para me ouvir, ou para discordar de mim, como eu disse, continue nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se desapontar. Tá? E esse é só o primeiro de alguns que eu pretendo fazer sobre esse assunto. Esse eu acho que é um dos meus chamados aqui na Terra, de expor esse assunto, de expor isso que a gente precisa retomar. Tá? Então eu gostaria hoje de começar aqui com o texto de 1 Samuel 8, 1 Samuel capítulo 8. E antes da gente começar a leitura, né, para quem não conhece o contexto, o livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, ele relata um período de transição na vida do povo de Deus, na vida do povo judeu naquela época, que uma das principais transições, que é o que a gente vai ler aqui em 1 Samuel 8, é a mudança do governo de juízes para um governo centralizado, para um governo monárquico, né, que começou com o rei Saul, foi Davi, Salomão e por aí vai. Então eu gostaria de trazer para vocês essa transição, essa mudança que teve no povo de Israel e o quanto isso nos impacta até hoje, nos nossos dias, como a gente pensa, como a gente vive, né, os governos que estão ao nosso redor. E por isso eu gostaria de começar com esse capítulo. Então não se preocupe que às vezes eu vou virar para o lado aqui, que aqui está minha Bíblia, está minhas anotações. Só lembrando que esse período foi mais ou menos aí 1000 anos antes de Cristo, né? Então, que trata sobre essa transição de juízes para reis, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? É importante em qualquer leitura da palavra de Deus que a gente entenda o contexto que está por trás, aquilo que o povo de Deus estava vivendo no momento, aquilo que estava acontecendo ao redor deles. Porque às vezes é muito fácil às vezes a gente pegar um versículo exclusivo da Bíblia e isso aqui me serve para aquilo que eu quero, né?
Só que a gente não vê o contexto e às vezes a gente distorce algo que na verdade deveria ser visto de outra forma, né? Então, todas as vezes que eu leio um capítulo da Bíblia, eu peço a você encarecidamente, leia a Bíblia. Tá? Se quiser, pause meu vídeo agora, leia 1 Samuel 8 e depois retorna para cá. Eu vou ler com vocês todos os versículos desse capítulo. Não é um capítulo muito longo, mas não confie na minha palavra. Tá? Confie na palavra de Deus, que é o mais importante. Aquilo que eu vou dizer aqui, aquilo que eu tenho entendido da palavra de Deus, é aquilo que eu entendo que Deus tem revelado para mim e que eu preciso falar para as pessoas. Mas não confie na minha palavra, confie na palavra de Deus. E se você concorda ou discorda de mim, tudo bem, não tenho problema com isso. Mas é o que eu acredito que Deus tem me chamado para fazer. Tá? Então, vamos começar a ler o texto em 1 Samuel 8. E a maioria das Bíblias tem um título, né, sobre esse capítulo, que diz Israel exige um rei, algo do tipo, né, que é justamente essa transição que eu estava explicando para vocês, de que eles saíram de um governo teocrático, de um governo que era formado pelas 12 tribos, por vários juízes, para um governo monárquico centralizado, que é um pouco mais próximo daquilo que a gente tem hoje, né, no Brasil ou na maioria dos países, né? Claro que a gente não tem mais monarquia, mas a gente tem uma figura central, né, um presidente, a gente tem uma figura central, né, primeiro-ministro, seja lá o que for. Mas vamos para a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos como juízes sobre Israel. Então, os filhos de Samuel já estavam, Samuel já estava velho, já estava idoso, de idade avançada. E todos nós conhecemos a história de Samuel, que é maravilhosa, né? É realmente muito bonita. Se você não conhece, leia a história de Samuel, vale a pena antes disso. Mas enfim, aqui a gente está no final da vida dele, e os filhos dele foram instituídos como juízes de Israel. E quando eu falo Israel aqui, gente, eu vou gravar um outro vídeo um pouco mais longo sobre esse assunto também. Eu tenho gravado alguns vídeos pequenos sobre esse assunto. Mas Israel entenda aqui como povo de Deus, ok? Como a nação que confia no Deus Altíssimo, a nação que confia naquele Deus que eu e você confiamos hoje, ok? Isso é Israel. Não é o Israel Estado-nação que existe hoje, ok? Vamos começar a distinção desde esse primeiro momento aqui, que se não confunde, você acha que o Israel de hoje é a mesma coisa que o Israel de antes. Não é. Então sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o seu segundo filho chamava-se Abias, e foram juízes em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza, recebiam subornos e pervertiam o juízo. Então, só fazendo um pequeno parênteses aqui. Você vê alguma similaridade disso aqui, desses pecados, com o que a gente tem no governo hoje? Fechando parênteses. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram a Samuel em Ramá. Então eles se congregaram, os anciãos, aqueles mais antigos, e foram para Samuel e disseram: Eis que já estás velho, e seus filhos não andam em teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. E aqui eu quero fazer mais uma pausa. Como o tem todas as nações. O que isso parece para você? Né? Será que não soa estranho o povo de Deus querer algo que as outras nações que não eram povo de Deus, que não confiavam no Deus Altíssimo, tinham? Por que eles queriam algo que era maravilhoso para eles? Que eles queriam algo que não era bom para eles, e isso já vai ser mencionado aqui. Eles tinham algo que era da parte de Deus, claro, os filhos de Samuel estavam corrompidos, estavam pervertidos, né? Mas por que eles queriam ser como todas as nações? Por que nós cristãos às vezes queremos ser como os do mundo? É a mesma coisa. Né? Por que a gente quer abrir? Por que a igreja às vezes tem que se abrir para as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo? Né? A aceitação de ideologia de gêneros, aborto, seja lá o que for. Por que a igreja tem que se moldar? A igreja não tem que se moldar. A igreja não tem que se amoldar aos padrões desse mundo. Né? Isso a gente vê no Novo Testamento. Mas você entende aqui que o povo de Israel estava querendo se amoldar ao padrão do mundo.
Eles estavam querendo algo similar àquilo que o mundo tinha, aquilo que as outras nações que não eram crentes tinham. Né? E vamos continuar o texto, versículo 6. Porém, esta palavra pareceu má aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor. Aqui vai mais um parênteses, eu sei que eu estou parando bastante, mas é para que você entenda passo a passo. Quando chegam com alguma coisa que te soa estranho no coração, em primeiro lugar, ore para Deus. Porque às vezes pode ser um sentimento seu, né? Mas às vezes não, às vezes é o Espírito Santo que está te mostrando alguma coisa que não é tão legal, que não vai bem por aí, que não é o caminho certo. Né? Então Samuel teve essa mesma intuição, esse mesmo sentimento de que, opa, isso aí não está legal, como assim um rei como as outras nações têm? Continuando no texto, disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não é a ti que te rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Aqui Deus está falando para Samuel: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim como Deus. Opa! Epa! Aquilo, quando a gente quer se moldar aos padrões do mundo, a gente está rejeitando a Deus. E aí mora um grande perigo. E por isso que eu estou lendo isso aqui com vocês e por isso que eu estou começando a expor esse meu pensamento com vocês. E continua o texto: conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que haverá de reinar sobre ele. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Então você vê, Deus está falando que rejeitou a ele, está falando que, na verdade, o povo de Israel já estava rejeitando ele desde quando tirou do Egito, que fez o bezerro de ouro e fez toda aquela bagunça durante o deserto, né? Mas Deus, com o amor que ele tem, ele ainda fala: olha, volta para o povo e fala, isso é o que o teu rei vai fazer para você. Né? E a gente vai continuar e vai ver o que o rei vai fazer para você. Então veja que Deus, mesmo sendo rejeitado, mesmo o povo querendo uma nação como todas as outras, um rei como todas as outras nações tinham, Deus continua amando o seu povo e continua tentando trazer eles para perto, continua tentando desviar eles do caminho mau. Mas às vezes nós, como seres humanos, nós somos tão teimosos, a gente quer ficar tanto em uma coisa só, que a gente não enxerga aquilo que Deus quer fazer para nós. Né? E aí é que mora o perigo. Continuando o texto, versículo 11. Disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. O que é isso? Formação de exército. O que é isso? Recrutamento para você lutar perante um rei. A gente tem isso até os dias de hoje. Né? Todos nós, homens, somos obrigados a ir no exército e se apresentar. Né? Por quê? Porque senão a gente não consegue emprego e não faz nada da vida. A gente precisa ter uma certidão de reservista, ou seja lá do que for, dizendo que a gente se apresentou perante o rei. E ó, aqui está a minha vida. Aqui estou eu servindo ao meu país. Né? E eu já disse isso num vídeo anterior, um tempinho atrás que eu lancei. Cuidado com os juramentos que você faz. Eu, pessoalmente, não jurei a bandeira, participei do momento. Claro, participei do momento, porque senão não tinha a certidão de dispensa. Mas eu não jurei a bandeira, porque eu não posso jurar a minha vida por alguém que não me tem. A minha vida, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Como que eu vou jurar a minha vida a um país? Como que eu vou jurar a minha vida aquilo que vai passar um dia? Como que eu vou jurar a minha vida para aquilo que Jesus vai voltar e vai destruir? A minha vida pertence única e exclusivamente ao Rei dos Reis. Mas vamos lá, continuando o texto aqui. Então, entenda essa primeira parte, esse primeiro costume do rei que vai reinar sobre a gente. Está falando do povo de Deus e continua sendo assim nos dias de hoje. Eu estou mostrando isso para você. E o segundo: e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem sua lavoura, façam suas colheitas, fabriquem suas armas de guerra e os petrechos de seu carro.
E o que é isso aqui? A gente trabalhando para o rei, a gente trabalhando para o governo, para o Estado. Tomará vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Veja só, tomará, ele não vai te pedir, ele vai tomar, é meu. O governo, quando ele pede alguma coisa para nós, ele não pede, ele simplesmente manda, ele simplesmente faz. Né? Essa história de direitos aí humanos é a maior piada que tem. Simplesmente, se você tem uma casa num lugar que eles querem construir uma rodovia, sinto muito, meu amigo, eles vão tirar tua casa dali, você vai receber um valor miserável por aquilo e vai ter que sair. Você não tem como ir contra o governo. E se você for contra o governo, você vai ter a sua consequência. Né? Infelizmente, uma coisa que eu digo sempre, que nós temos entendimento disso, é que o governo detém o monopólio da violência. A gente não pode ser violento. Nós, como cristãos, isso está fora de cogitação, obviamente. Mas o governo, ele detém a violência. Ele é o detentor único e exclusivo da violência. Então, se você vai contra ele, tem que tomar cuidado. Porque está previsto aqui em 1 Samuel 8, desde aquele tempo. Né? Ele vai tomar suas filhas como perfumistas, como cozinheiros, como padeiros. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Para aqui, que aqui é muito importante. Se você é cristão e entende o princípio do dízimo, você está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o princípio do dízimo indo para um rei terreno. Isso é o princípio do dízimo indo para um governo que não é o governo de Deus, que não é o reino de Deus. Cara, será que não tem coisa errada aí? Se você entende que o melhor é para Deus, e aqui o texto está dizendo que o governo, que o rei vai tirar aquilo que é o melhor, aquilo que seria para Deus vai ser para o governo, vai ser para o rei. Opa, cuidado. Né? E a gente sabe que nós hoje pagamos mais de 40% daquilo que a gente ganha vai para impostos. Né? É um absurdo, mas é assim. Dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Simplesmente vai tomar de vocês. Experimenta não pagar imposto de renda para você ver o que vai acontecer contigo. Vai tomar sua casa, vai tomar seu carro, vai tomar seja lá o que for. Também tomará os vossos criados, as vossas criadas, vossos melhores jovens e vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. De novo, recrutamento. De novo, dizendo que vai tomar algo nosso. Dizimará o vosso rebanho e lhes servirei de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Vai chegar o momento. Na verdade, no Brasil, meio que já chegou o momento de que você vai clamar e Deus não vai ouvir. É pesado isso. Mas esse é o futuro. Prepare-se para isso. Você, cristão, tem que estar preparado para isso. Você tem que orar, obviamente, para que venha alguém que governe sobre você, que seja justo, que seja reto. Mas nós sabemos que a tendência disso é só piorar. Nós sabemos que a tendência é cada vez ir de mal a pior. E qual é o nosso papel como cristão nisso? Declarar amor. Trazer amor para as pessoas. Ser diferente, ser aquele que ama, ser aquele que traz aquilo que o governo não dá mais. Ser aquele que traz abrigo, ser aquele que traz comida, ser aquele que traz uma manta quente quando você está no inverno. Esse é o nosso papel como cristão. E apresentar a melhor coisa para a vida dele, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o nosso papel como cristão. Então, não queira se envolver com o governo, não queira se envolver com algo que 1 Samuel 8 já estava prevendo como algo ruim. Que Deus já tinha dito, olha, não vai ser bom. Não vai ser legal para você. Continuando o texto. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não haverá sobre nós um rei. Nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. E isso finaliza o capítulo 8 de Samuel, e eu gostaria de, nesse último versículo, frisar uma coisa. Mesmo Deus sabendo aquilo que é melhor para nós,
ele não força aquilo que é melhor na nossa vida. Ele continua nos amando, mas ele continua nos dando o nosso livre-arbítrio. Parte do seu amor é nos dar o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha, só que nós, como seres humanos, nem sempre escolhemos aquilo que é melhor. Nós nem sempre temos a melhor decisão na nossa vida. Né? Ou melhor, eu diria que a maioria das vezes a gente não tem a melhor decisão na nossa vida. Né? Então, por que será que a gente continua querendo entregar as nossas vidas para o governo terreno? Por que a gente continua cada vez mais buscando agradar homens e não a Deus? Porque mais nos importa fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Né? Então, eu gostaria de deixar esse primeiro pensamento com você, essa primeira mensagem, se é que eu posso chamar assim, de 1 Samuel 8, que é um texto que não é muito famoso na Bíblia, talvez você nunca tenha percebido isso, mas é um texto que para nós hoje como cristãos faz muito sentido. Né? E eu gostaria realmente de exortá-los a cuidado com o que você se envolve. Se envolva com aquilo que é eterno, se envolva com aquilo que não vai acabar, porque eu tenho esse entendimento. Como eu disse, um dia isso aqui vai ser destruído. E como eu disse, um dia Deus, Jesus, vai voltar e vai nos resgatar desse império das trevas e vai nos levar para aquilo que realmente é o nosso lugar, para aquilo realmente que Ele está preparando para nós nos céus. Claro, a gente já tem o reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. E o reino de Deus é para quê? Para serviço, para que a gente leve outras pessoas a conhecer o reino de Deus. No reino de Deus é inverso do reino humano. A gente não governa sobre as outras pessoas. O nosso governo é exercido pela servidão. Nós servimos e por isso nós somos governantes. Nós servimos e por isso nós somos reis. Afinal, o Rei dos Reis, Jesus, Ele em primeiro lugar, Ele serviu, Ele lavou o meu pé, Ele lavou o seu pé, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele serviu. Então, quando a gente entende que o nosso reino terreno é o inverso dessas coisas, a gente não quer se amoldar, a gente não quer se envolver com o reino terreno, a gente não quer ser um vereador, a gente não quer ser um governante, porque a gente sabe que o reino de Deus é muito mais importante. A gente sabe que aquilo que é eterno é muito mais importante. Né? Então, não adianta você querer mudar uma coisa no mundo, porque você não vai conseguir. O mundo é caído, o mundo é do diabo, o mundo já era. A própria Bíblia diz isso. Mas a gente pode mudar as pessoas. E as pessoas é que a gente foi chamado para mudar. Então, tome cuidado com aquilo que você tem investido o seu tempo. Tome cuidado quando você defende um político, quando você defende um partido. Não se envolva com essas coisas. Sabe, não diga o Lula é melhor, o Bolsonaro é melhor, os dois estão ruins agora, esse outro aqui é melhor. Cara, esquece isso. Esquece isso. Eu tenho um pensamento meu, Efraim, de que eu não voto porque eu não compactuo com as posições do governo terreno. Você é livre para votar, você faz o que você quiser. Mas eu entendo que o governo terreno, ele não está sobre a minha vida. Claro, de certa forma ele está, como diz em Romanos 13, que a gente tem que estar sujeito às autoridades terrenas, porque Deus instituiu elas. 1 Pedro, capítulo 2, também diz a mesma coisa, para a gente honrar o rei. Mas até que ponto a gente precisa honrar esse rei? A gente honra ele como nós honramos qualquer outra pessoa. Nós obedecemos as leis terrenas, claro, até o ponto de que elas não extrapolem a lei de Deus. Agora, se for lei você abortar toda criança, você vai abortar? Assim como teve no tempo de Jesus, que Herodes mandou matar todas as crianças, no tempo de Moisés, que o faraó mandou matar todas as crianças, você vai obedecer? Então tome cuidado a quem você responde. Toma cuidado a quem você está sujeito. A minha mensagem, ela não é uma mensagem positivista, ela não é uma mensagem de, nossa, você vai ser abençoado. Não, cara, você já é abençoado e por isso você faz a diferença. Você já é abençoado e por isso você leva a palavra de Deus para as outras pessoas e não se envolve com coisas desse mundo. Muito menos queira trazer as coisas desse mundo para dentro da igreja. Isso é a pior coisa que tem. Né? Se você conhece um pouco de história, você sabe do que eu estou falando. Das atrocidades que foram cometidas ao longo do tempo, né? Por pessoas que se diziam cristãs
Esses dias até eu fiz uma postagem sobre a Primeira Guerra Mundial. Ambas as principais nações eram cristãs, se autodeclaravam cristãs. Os Estados Unidos, nos dias de hoje, é uma nação que se declara cristã. E olha as atrocidades que eles cometem ao redor do mundo. Israel, o Estado-nação de Israel, olha as atrocidades que eles cometem com seus próximos. Aí a gente começa a entender um pouco o que Jesus estava dizendo na história do bom samaritano. Aí a gente começa a entender um pouco o que Jesus estava dizendo no Sermão do Monte. Então eu gostaria de trazer esse pensamento para você no dia de hoje. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para discutir comigo esse assunto, para estudar a Palavra de Deus. Eu estou aberto a você para a gente fazer esses estudos, para você discutir comigo esses assuntos. Ficarei muito feliz em fazer isso. E fico grato se você puder compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Se isso tocou o seu coração, se você entende que a gente tem se envolvido com coisas que a gente não deveria se envolver, e você vê pessoas fazendo isso, repasse esse vídeo para mais pessoas. Mostre o amor de Deus através desse vídeo, através dessa palavra que não é Efraim, não sou eu que trago para você, mas é algo que eu tenho entendido que está na palavra de Deus, como eu acabei de ler para vocês. Amém? Deus abençoe e continue abençoando, na verdade, a vida de vocês. E um grande abraço.